E ainda sobre esse assunto, a equipe médica explicou que essa hemorragia está relacionada a uma queda sofrida por Lula no dia 19 de outubro, quando ele escorregou ao cortar a unha do pé. Naquele momento, os exames já haviam detectado um pequeno sangramento no cérebro que não exigia intervenção imediata. Agora, 2 meses depois, a evolução do quadro levou à necessidade da cirurgia. Essa hemorragia, chamada de hemorragia intracerebral, é um sangramento focal em um vaso sanguíneo no cérebro. Para entender melhor esse tipo de caso e os detalhes da cirurgia, vamos conversar agora com o médico neurocirurgião e neurologista do Hospital Santa Lúcia, Dr. Ivan Coelho. Oi, doutor Ivan, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no Boletim com a gente. Boa tarde, obrigado. Doutor Ivan, para a gente começar, explica o que seria exatamente uma hemorragia intracerebral e quais são as causas e possíveis sequelas desse tipo de quadro. Na verdade, ele teve uma hemorragia subdural, né? Um hematoma subdural crônico. É uma das lesões mais comuns no crânio, na neurocirurgia. É um tipo de sangramento que não acontece dentro do cérebro. Ele acontece entre a meninge, que é a membrana que recobre o cérebro, e o cérebro em si. Então, esse sangramento, como ele não ocorre dentro do cérebro, ele não costuma deixar sequela, desde que seja operado rápido. É um sangramento que ele costuma levar algumas semanas depois do trauma, para dar sintoma realmente. Então, na média, é de 1 a 2 meses após uma queda, ou após bater a cabeça de forma leve, é que o paciente costuma apresentar os sintomas. Ou seja, o que aconteceu com o presidente Lula era esperado, digamos assim, não é nada incomum, não é nada anormal e foi decorrente mesmo dessa queda que aconteceu agora no mês de outubro. Exatamente, é muito comum. Normalmente o paciente fala para a gente de uma queda ou ter batido a cabeça de forma, em geral, leve, né? No último mês ou nos últimos 2 meses, é bem comum. A história é muito, muito semelhante. Bom, falando sobre a cirurgia que o presidente acabou precisando fazer aí de forma urgente, de emergência, conta pra gente um pouquinho como é que é feita essa cirurgia específica. Existem 3 tipos de abordagem para esse tipo de hematoma quando ele já tem um volume cirúrgico, vamos dizer assim. A primeira é só um furinho na cabeça, a gente chama de trepanação, faz um pequeno furo na cabeça e é drenado o hematoma. Isso, obviamente, varia caso a caso. A outra opção é fazer uma craniotomia, que foi o procedimento que foi feito. É um procedimento um pouco maior. Em vez de ser feito só um furinho, é feito a retirada parcial do osso, drena o hematoma e volta o osso. A outra opção, que é um tratamento que a gente tem feito nos últimos anos, mas isso é reservado para casos onde o hematoma não está com um volume muito grande ainda, a gente faz, por cateterismo, o fechamento de uma artéria e evita que esse hematoma continue crescendo e ele é reabsorvido pelo corpo. Doutor, no caso da craniotomia, existem riscos desse procedimento? Como todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, né? Mas é um procedimento que nós fazemos todos os dias, fazemos muito. Não costuma ter muitas complicações associadas, ainda mais na cirurgia, na drenagem de hematoma subdural crônico, como foi o caso. Então, em geral, o paciente vai para casa depois de 3 a 5 dias, dependendo do tamanho da cirurgia, mas o paciente costuma evoluir bem e a recuperação costuma ser rápida. Bom, falando sobre recuperação, então, quais são os cuidados fundamentais para que o presidente Lula se recupere bem e volte a trabalhar aqui em Brasília? Obviamente, ninguém cai porque quer, né? Mas existem formas de auxiliar na prevenção de quedas, né? Retirada de tapete da casa, entre outras, tomar muito cuidado no banho, muito comum esse tipo de queda acontecer no banho, nos pacientes mais idosos. Então, tem que tomar cuidado para evitar novas quedas. Isso não deve acontecer, né? E deve ficar bem aí. Eu acho que provavelmente com uma semana ele já deve voltar ao trabalho normalmente.
Bom, falando em recuperação, existe algum período, que é um período mais crítico, nesse pós-operatório específico, pode gerar algum tipo de complicação? As primeiras 24 horas de uma abordagem cirúrgica do crânio sempre são as mais críticas, né? Passadas essas primeiras 24 horas, ele não tendo nenhuma intercorrência, é muito pouco provável que tenha alguma intercorrência nos próximos dias. Maravilha, vamos continuar acompanhando então o estado de saúde do presidente Lula. Doutor Ivan, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos aqui pra gente. Eu que agradeço, boa tarde.